noite, senhoras e senhores. Convido a todos os vereadores a tomarem seus assentos. Peço ao secretário que faça a chamada dos excelentíssimos vereadores. Boa noite a todos e todas. Atenção para a chamada. Vereador Fernando. Presente. Vereador Elias. Cafezinho? Bom. Presente. Vereador João Pedro, presente. Vereadora Emiliane. Presente. Vereador Ivanito. Presente. Vereador Jorci. Presente. Vereador José Paulo. Presente. Vereador Leonardo. Presente. Vereador Roberto. Presente. Vereador Silvio. E vereador João Brito. Presente. Antes, eu gostaria de convidar para compor a mesa subprocurador do município de Batiba, doutor Rodrigo, que faça presença aqui na mesa ao lado do João Pedro. João Pedro conduza ele até o local e é primeiro suplente, né, pelo Republicanos. Doutor Rodrigo foi encaminhado pelo Executivo aqui para acompanhar a nossa sessão, a nossa volta, né? Seja bem-vindo, doutor. Peço que o secretário faça a leitura de um versículo da Bíblia. Peço a todos para se pôr em posição de respeito. Livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Peço ao vice-presidente que faça oração para a condução dos nossos trabalhos, essa primeira sessão ordinária do ano 2022. Graças te damos, ó Pai, por mais esse privilégio de estar aqui nessa Casa de Leis. Mas, em primeiro lugar, eu te agradeço por ter nos conduzido até aqui, ter nos preservado com vida. Então, nós te agradecemos por esse privilégio de estar sempre, Pai, sendo conduzido por Ti, ó Pai. E, neste momento, eu rogo a Ti, ó Pai, dê direção para o nosso trabalho neste momento, que esteja no coração de cada um de nós, para que sempre possamos estar buscando a Ti em primeiro lugar e agradecido por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Dê direção, faça presente em nosso meio, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Havendo o número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalados os trabalhos e declaro aberta a primeira sessão ordinária da segunda sessão legislativa no ano de 2022. Antes de mais nada, eu queria saudar, né, a quem nos acompanha pelos canais oficiais da Câmara de Vereadores de Batiba, pelo Facebook, pelo YouTube e pela Rádio Mania FM 95,5. Muito obrigado por estar acompanhando os nossos trabalhos. Gostaria também de agradecer aos servidores da Câmara, né, neste momento diferente que a gente está vivendo, fora da nossa casa, fora do Legislativo Municipal, já que nós estamos em reformas. Daqui a pouco, no decorrer dos meses da obra, nós vamos mostrar qual era a real situação daquele telhado que foi construído em 1986, e a gente, por ser o primeiro ali, era o que mais sofria, né? A gente vai mostrar a realidade daquelas paredes, das tubulações, né? Esse empenho de todos os vereadores para a reforma daquela casa. Gostaria de... Questão de ordem. Sim. Presidente, primeiramente parabenizar a mesa diretora por ter iniciado esse projeto de reforma da Câmara. Realmente era percebível as goteiras, estava num estado que não tinha como ficar, até mesmo para os servidores da Câmara, que trabalham dia a dia lá, estava difícil. E essa reforma é bem-vinda. Quero parabenizar todos os vereadores que votaram projetos para a economia, que possibilitou a reforma dessa Câmara. Eu queria, presidente, que você explicasse aí qual a previsão para terminar aquela obra, até mesmo para a gente nos adequar. Pois não, pela lei e pelo... Presidente. Pois não? Pela ordem. Sim.
Eu também quero dar os parabéns a Vossa Excelência por estar reformando aquela casa, onde que realmente aquele telhado estava vazando muita água, e dando os materiais, inclusive em computadores, e inclusive o telhado, semana passada deu uma chuva muito forte lá e, pelo que eu vi, passou no teste. Então, quero aqui também dar os parabéns à empresa que fez o telhado, que está fazendo a obra lá, porque realmente o telhado, pelo que eu vi semana passada, a chuva já mostrou que o telhado está funcionando. Então, parabéns aí. Esperamos voltar mais breve. Obrigado. Mais alguém? Vereador Roberto. Pela ordem, senhor presidente. Eu também faço aqui jus à palavra do vereador Ivanito, porque no mandato anterior, né, dos outros presidentes que nos antecedeu ali, nós presenciávamos ali vários ar-condicionado também que queimava, computador, às vezes para receber uma visita no gabinete, que às vezes, quando o Beto foi presidente, a Câmara toda cheia de água. Então, ficam os nossos parabéns aqui por Vossa Excelência estar fazendo aquela reforma, né? O ex-presidente, vereador Lili, também, quando foi também, ia fazer a reforma, mas não deu, e hoje Vossa Excelência está concluindo um projeto que já era para ter feito há 2, 3 mandatos atrás, e parabéns aí. E Obrigado. Parabéns à obra também, o consultor que está fazendo aquela obra. Obrigado. Então, primeiro, passando para o Salgadinho, o João Pedro, o prazo da obra é o prazo regimental da Lei de Licitações 8666, né? Nós colocamos o prazo de até 6 meses para a construção daquela obra. As planilhas de custo estão dispostas no site da Câmara e aberta a qualquer cidadão do município de Batiba que queira ir lá olhar como ocorreu. Nós tivemos 2 empresas, né, concorrentes, e também nós tivemos que licitar a empresa de fiscalização, porque nós não temos no quadro da Câmara nenhum engenheiro civil. Léo trabalhou muito tempo com isso, com licitação, nós não temos nenhum engenheiro civil que possa acompanhar e ver se a obra está sendo feita como está no projeto. Então, a gente está tendo um amparo por profissionais e deixamos aqui bem claro que tanto o projeto quanto a fiscalização, nós encaminhamos ofício à Prefeitura Municipal pedindo que nos emprestasse os servidores de engenharia daquela casa, daquele poder, e pela altíssima demanda de projetos que todo pode ver, de obras, eles não conseguiram nos atender. Mas estão com a gente, estão torcendo por nós e vão ser parceiros. Aos vereadores, eu queria agradecer um por um. Vereador Ivanito, obrigado. Vereador Paulinho, obrigado. Vereador João Brito Jango, obrigado. Vereador Robertinho, vereador Elias, vereadora Emiliane, vereador Leonardo, vereador Silvio, vereador Jorci, vice-presidente, e o secretário João Pedro. Essa obra, a gente viu que não tinha como esperar mais. Essa obra não é obra do presidente, não é obra da mesa diretora, a gente simplesmente assina. Se não fosse todos os 10 vereadores juntos com essa presidência, vamos fazer, vamos lutar, vamos fazer um troço bacana aqui, vamos resolver esse problema da Câmara. Tenho certeza que nem segurado o dinheiro para fazer essa obra, doutor Rodrigo, a gente tinha. Então, fica agradecimento pessoal, especial a cada vereador. E, se Deus quiser, daqui 6 meses nós estamos com o nosso nome cravado ali, o nome de todos os vereadores na placa de inauguração da construção desse tão sonhada obra de melhorias no poder público legislativo municipal. Presidente, mais uma questão de ordem aqui. Eu queria solicitar a presidência, o senhor e os demais vereadores, para que a gente possa retornar com a discussão da reformulação do novo regimento interno. Desde já eu quero parabenizar o procurador, né, da Casa, né, da Câmara, doutor Leandro, que trabalhou incansavelmente para reformular o regimento já foi disponibilizado para todos nós, e aí eu queria pedir à presidência para já colocar isso em discussão, prever um prazo para a gente, de fato, conseguir fazer a reforma, né, do nosso regimento interno. Né, o nosso regimento interno é da década de 80, então a reforma, né, uma reformulação do regimento interno é bem-vinda, vai dar mais modernidade, e mais, vai ser mais dinâmico, e assim a gente vai conseguir que a população nos acompanhe melhor.
Vereador Silvio, fique à vontade. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador Leonardo? Eu não poderia deixar também de parabenizar Vossa Excelência por esta reforma da Câmara, né? E, principalmente, parabenizá-lo pela responsabilidade de contratação dessa empresa de fiscalização para acompanhar a execução da obra. Tá? Foi um ato de muita responsabilidade, Vossa Excelência. Fique meus parabéns. Obrigado. Vereador Silva, eu estava agradecendo a cada vereador aqui a parceria da gente ter iniciado a obra. Vossa Excelência, como o vereador Elias, já for presidente dessa casa e sabe que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. É a união dos colaboradores, os vereadores compraram, né, essa ideia de reformar a Câmara. Gostaria de agradecer pessoalmente a Vossa Excelência, que não estava aqui presente nos meus agradecimentos. Senhor presidente. Também, como fui presidente naquela casa, não posso deixar de parabenizar pela reforma. Sempre falei naquela reforma, a intenção do vereador Elias, quando foi presidente, era comprar um lote, fazer uma Câmara. Tentei avançar com o Poder Executivo, na época, e infelizmente fomos barrados até na Câmara mesmo, e para comprar esse terreno para que a gente pudesse fazer uma Câmara e poder devolver aquele local para o Poder Executivo. Então, mas aquele local ali precisa mesmo de uma reforma, principalmente o telhado, e como o vereador Roberto falou, eu mesmo, na época que eu cheguei lá, não tinha um ar-condicionado funcionando, eu pus aqui tudo para funcionar, e estava uma situação complicada. Infelizmente, a gente estava numa sala, chovia durante o dia, a goteira pingava na cabeça dos funcionários. E tinha que ficar arredando as coisas, então, meus parabéns. Mas estou feliz por estar reformando essa Câmara e parabenizar. E como assim, os demais presidentes, né, que sempre eu falo quando eu fui presidente, não conseguimos avançar nesse projeto, mas devolvimos quase R$1 milhão para o Poder Executivo, aonde ele investiu, aonde ele achou que deveria investir no nosso município. Então, somemos muito. E hoje, com a reforma daquela Câmara, principalmente com aquele telhado, era uma situação que a água não sabia nem para onde, depois que ela caía em cima, não sabia para onde ia. Aquelas canaletas tudo maçadas, uma situação complicada. Então, parabéns aí pela reforma e Deus no comando. Reitero que o parabéns é para toda a Câmara. Se não fosse os senhores nos acompanhando, passando a experiência, né, nós que somos vereadores de primeiro mandato, muito obrigado. Gostaria de agradecer a quem está presente acompanhando a nossa sessão, os munícipes. Gostaria de agradecer a presença dos colaboradores. Doutor Alex, obrigado pela presença. Alex, servidor do gabinete do prefeito, também prestigiando essa primeira sessão nossa, né? Então, sobre o regimento, eu peço à assessoria, à Procuradoria da Casa, junto com a assessoria, que dê total suporte e apoio à comissão, que já na próxima sessão a gente já comece o debate do regimento, né? E como foi passado, hoje nós temos o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo sobre as contas do prefeito Luciano Miranda Salgado. Eu peço à assessoria da Casa que passe uma cópia do parecer prévio para cada vereador. E a página do processo completo, ela é de 300 folhas. Então, o vereador que quiser, achar necessário pedir ela toda para analisar, que seja pedido à assessoria da Casa. Nós não tiramos cópia dele na íntegra, até por causa da comissão de meio ambiente aqui, a gente tirar 300 cópias, vezes 11 vereadores, mas está à disposição para o vereador que quiser estudar folha a folha. Esse aqui é o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Por gentileza. Considerando a disponibilização da ata da última sessão, coloco em discussão a ata da 18ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação.
Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade a ata da 18ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Peço ao novo secretário que faça leitura do expediente do dia, indicações, moções, requerimentos e da prestações de conta anual do excelentíssimo prefeito Luciano Miranda Salgado, do ano de 2017. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ofício 03726/2020-5, processos 02565/2020, dígito 3, 0407/2019-9, classificação, recurso de reconsideração, criação, data 14/2/2020, horário às 15h19, origem, Secretaria-Geral das Sessões. A Sua Excelência, o senhor... Esse aqui é do Carlos Alberto, não? É na época. A Sua Excelência, o senhor Carlos Alberto dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Ibatiba. Assunto processo TC número 2565/2020, parecer prévio TC 107/2020. Senhor presidente, encaminhamos nos termos do artigo 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, cópia do parecer prévio TC 107/2020, do parecer do Ministério Público de Contas e da instrução técnica de recurso ITR 239/2020, TC 265/2020, recurso de reconsideração do parecer prévio TC 087/2019, os pareceres do Ministério Público de Contas TC 1049/2019 e TC 3215/2019, da Instrução Técnica Conclusiva 935/2019 e Manifestação Técnica TC 8803/2019 e do Relatório Técnico TC 637/2018, prolatados no processo TC número 4007/2018, que trata de prestação de contas anual exercício 2017 da Prefeitura de Ibatiba. Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos o encaminhamento a esta Corte, nos termos do artigo... Senhor presidente, pela ordem. Eu acho que essa prestação de conta aqui, todos os vereadores, está na mão de cada vereador da casa. Eu acho que não tem necessidade do secretário ler essas páginas todinhas aí. Eu gostaria de pedir dispensa de leitura aí. Pois não. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu até concordo com o vereador Lili, mas eu gostaria que lesse na íntegra, vereador, porque a população está ouvindo, né? Então, acharia importante, gostaria de colocar essa em votação. Vou colocar em votação a solicitação do vereador Elias Cândido da Silveira, o Lili da Barbearia. Lili solicita que a gente suspende a leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, né, por todos os vereadores ter cópia do processo na mão. Eu vou colocar em votação. Quem for a favor do pedido do vereador Elias, continue sendo... Só uma dúvida, pois não. Presidente. Essa cópia está disponível no site? Como é que está esse parecer? Vai estar disponível? Vai estar sim, com certeza. Pela ordem, presidente. Pois não? Seria a leitura dessas folhinhas aqui só mesmo? Esse parecer, só isso aqui? Isso. Tá, muito obrigado. Então, os favoráveis vão continuar sentados, os contrários vão se pôr de pé ao pedido do vereador Elias. Em votação, favoráveis à solicitação do vereador Elias Cândido da Silveira, o Lili da Barbearia. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Reprovado o pedido... Sim, reprovado, é. Foi reprovado. Vai ser lido. Vai ser lido. Vocês votaram para não acatar, ué. Quer recontagem, Roberto? O vereador quer recontagem. Faz a recontagem.
Tudo certo. Reprovado o pedido do vereador Elias. Continua a leitura, secretário, por gentileza. Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos o encaminhamento a esta Corte nos termos do artigo 79 da Lei Complementar Estadual número 621/2012, com o artigo 131 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, de cópia do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, Odilson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral das sessões, por delegação, portaria número 021/2011, GGM-REC. Parecer prévio número 00107/2020, dígito 1, plenário. Processos 02565/2020, dígito 3, 04007/2019, dígito 9. Classificação, recurso de reconsideração. O GPMI, Prefeitura Municipal de Batiba, relator Sérgio Abaldibi Ferreira Pinto, interessado Luciano Miranda Salgado, recorrente, membros do Ministério Público de Contas, Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador Lauro Coimbra Martins, OAB 101-32, Espírito Santo. Recurso de reconsideração, Lei Federal número 7.990/89, Lei Estadual 10.720/2017, LRF, admissibilidade, conhecer, negar, provimento, mantém incúlume o parecer prévio TC 087/2019, ciência, arquivamento. Em relação aos valores a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural apresentarem discrepância, embora as movimentações não tenham sido realizadas pela conta disponibilidade por destinação de recursos, prejudicando a transparência, não há indícios de que os referidos recursos foram aplicados em despesas vedadas pela Lei Federal 7.990/89 e Lei Estadual 10.720/2017. Quanto ao déficit financeiro nas fontes de recursos, o gestor apresentou indicativos que demonstram que no exercício de 2018, conforme registro do balanço patrimonial, ocorreu substancial recuperação do controle financeiro das contas aqui analisadas, assim como uma maior consistência entre os saldos das fontes demonstrados no balanço patrimonial 2018 e demonstrativo da disponibilidade de caixa IRP 2018. Em que pese na incompatibilidade no resultado financeiro das fontes de recursos, apesar de não poder retificar os dados do exercício findo, a administração tomou medidas para regularizar a situação no exercício seguinte. Foram comparados os dados do balanço patrimonial e do demonstrativo de disponibilidade de caixa de 2018, tendo sido verificada a sua compatibilidade. Em relação ao descumprimento pelo Poder Executivo do limite legal da despesa com pessoal, LRF, o responsável tomou medidas para adequar o excesso de gastos do Poder Executivo e, paulatinamente, reduziu o excesso ao longo do exercício de 2017. A partir do ano de 2018, a irregularidade já estava sanada, tendo os gastos retornado à normalidade. Conselheiro Sérgio Aboldibi Ferreira Pinto, relatório. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas em face ao parecer TC 87/2019, segunda Câmara, proferido nos autos do processo TC 4007/18, que recomendou a aprovação com ressalva das contas da Prefeitura Municipal de Batiba relativas ao exercício de 2017 sobre a responsabilidade do senhor Luciano Miranda Salgado. O recorrente, em síntese, sustenta que 5 irregularidades analisadas no parecer prévio supramencionado são de natureza grave,
de modo que deveriam ter conduzido a um julgamento pela rejeição das contas. São elas: item 4.3.2.1, valores recebidos a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás apresentam discrepância. Item 6.2, déficit financeiro em diversas fontes de recursos. Item 6.3, resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no balanço patrimonial é inconsistente em relação aos demais demonstrativos contábeis, relação de restos a pagar, ativo financeiro, termo de verificação de caixa. Item 7.1.1, descumprimento pelo Poder Executivo do limite legal de despesas com pessoal. Item 7.4.1, da vedação para inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente. Artigo 55 da LRF. Dessas, as duas primeiras foram mantidas pela segunda Câmara, apenas a título de ressalva, e as três últimas foram afastadas. Após a atuação por meio de decisão monocrática 444/2020, conheci do recurso e determinei a notificação do recorrido para apresentar contra-razões onde, segundo a Secretaria-Geral das Seções, não houve resposta no prazo, conforme exposto no despacho 25.101/2020. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas, NRC, onde foi elaborada a Instrução Técnica de Recurso, número 00239/2020, dígito 3, que apresentou a seguinte proposta de encaminhamento. Ante o exposto pelas razões de fato e de direito aduzidas, opinamos por conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reformar o parecer prévio TC 87/2019 e emitir novo parecer prévio pela rejeição das contas do governo sob a responsabilidade do prefeito municipal, senhor Luciano Miranda Salgado, no exercício de 2017 e recomendar à Câmara Municipal de Batiba que decida nesse sentido. Quanto ao pedido de que não sejam expedidas recomendações, mas determinações, opinamos pela negativa de provimento. O Ministério Público de Contas manifestou-se através do parecer 02908/2020, dígito 1, da lavra do procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, onde ratifica e reitera os argumentos fáticos e jurídicos delineados na petição de recurso 00108/2020 e dígito 5. Admissibilidade. Cumpre mencionar que o recurso de reconsideração foi conhecido conforme o disposto da decisão monocrática 00440/2020, dígito 1. Fundamentos. Mérito. Os valores recebidos a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás apresentam discrepância. Item 4.3.2.1 do RT 637/18 e 2.3 da ITC 00935/2019. Base legal, Lei 8.308/06 e artigo 2º da Lei Estadual 10.720/2019. Transcrevo abaixo o entendimento exarado na Instrução Técnica de Recurso 00239/2020, dígito 3. Em relação à primeira irregularidade sobre os royalties, tem-se o problema fulcral de deficiência do saldo em conta corrente. O argumento que é mera irregularidade formal não parece se sustentar. A jurisprudência majoritária do TSS pende por manter a irregularidade, enfatizando a gravidade da questão. Vejamos: finanças públicas, disponibilidade de caixa, demonstração contábil, saldo contábil, divergência. Acórdão TC 1174/2019, segunda Câmara. Trata os presentes saldos da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, referente ao exercício financeiro de 2016, sobre a responsabilidade do prefeito. 2.2. Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos à disponibilidade financeira. Item 3.2.1 do RT 1015/2017, dígitos 4, inobservância à LC 101/2000, artigo 43, com o parágrafo 3º do artigo 164 da Constituição Federal da República de 88.
A divergência entre o saldo bancário e o contábil relativos às disponibilidades financeiras levanta a possibilidade da incompletude da contabilização do patrimônio da entidade, uma vez que houve a omissão do reconhecimento de ativos financeiros de natureza pecuniária. Isso demonstra que a contabilidade não se organizou de forma a permitir o levantamento dos balanços, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros preconizados no artigo 85 da Lei 4.320/64, inclusive deixando de evidenciar fatos ligados à administração financeira e patrimonial atribuídos a ela no artigo 89 do mesmo diploma legal. Embora a nova estrutura dos demonstrativos contábeis estabelecida pela NBCASP, normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, não seja necessária a identificação do grupo de contas do ativo e passivo financeiros, mas sim o ativo e passivo circulante e não circulante. Estas, por sua vez, são diferenciadas uma das outras por meio de um atributo específico que permita atender a critério da lei, permitindo separar o ativo e passivo em financeiro e permanente, uma vez que todos os lançamentos e plano de contas são acompanhados do atributo F ou P, indicando se a conta é financeira ou permanente. Essa rotina possibilita a identificação de elementos patrimoniais que não guardam consonância com sua documentação comprobatória, resultando na deficiência da mensuração das disponibilidades financeiras em discrepância com o saldo bancário de tais recursos. Ainda cabe ressaltar que o ativo e o passivo financeiro são indispensáveis para a apuração do superávit financeiro do exercício, o qual é utilizado como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. A fragilidade do controle dos saldos bancários, além de comprometer a apuração das disponibilidades financeiras, reflete na confiabilidade dos demonstrativos contábeis, por não atender a uma das suas finalidades previstas no item 15 da Norma Brasileira de Contabilidade. NBC-TSP 11 de 18 de outubro de 2018, quanto ao fluxo de caixa da entidade. Grifo nosso. Faz-se mister, portanto, a manutenção da irregularidade. Interior do processo 3675/2017, data da sessão 4/9/2019, relator Rodrigo Coelho do Carmo Natureza, controle externo, contas, prestação de contas, ordenador, prestação de contas anual do ordenador. O mencionado acórdão descreveu a gravidade do erro, mas que uma irregularidade formal é um erro grave que compromete a inteligibilidade das demonstrações contábeis e impede a percepção da correta realidade daquela administração. Além de comprometer a apuração das disponibilidades financeiras, reflete na confiabilidade dos demonstrativos contábeis. Mesmo no exercício seguinte, ao contrário do que tentou sustentar, a irregularidade não foi de tudo corrigida, persistindo a divergência entre o balanço patrimonial e o demonstrativo da disponibilidade de caixa. Desse modo, consideramos que a irregularidade tem natureza grave. Conforme já bem destacado pela área técnica, na ITC 00935/2019, dígito 1, processo 4007/2018, dígito 9, a fonte de recursos 605 royalties de petróleo estadual iniciou o exercício com um superávit financeiro de R$ 3.195.155 e encerrou superavitária no montante de R$ 100.344,78. De acordo com o RT dos balancetes da execução orçamentária, constatou que foram recebidos no exercício R$ 1.465.141,37 e empenhados R$ 288.731,76. No entanto, em consulta ao termo de verificação, constatou-se discrepância entre o total de contas bancárias 87 CEF e 11.11.679.255 Banestes, ambas pertinentes ao fundo
de redução de desigualdades regionais, Lei 8.308/06, e os valores apurados por esta Corte de Contas, conforme demonstrado abaixo. Fonte 605, superávit financeiro, exercício anterior, R$ 3.195.155,10. Receita, R$ 1.475.141,37. Despesas, R$ 288.731,76. Saldo final apurado, R$ 4.399.564,71. Superávit financeiro atual, R$ 100.344,78. Saldo em conta bancária, R$ 1.530.320,58. Da análise da tabela acima, é possível observar que o saldo final apurado ao superávit atual e o saldo em conta bancária apresentam divergência de valores, indicando descontrole da fonte de recursos, bem como a realização de transferência da fonte de recurso 605 royalties estaduais para outras contas do município, sem a adequada movimentação pela conta disponibilidade por destinação de recursos. Ressalta-se que, conforme estabelece o artigo 8º da Lei Federal 7.980/89, com o artigo 2º da Lei Estadual 10.720/2017, não é possível a utilização de tais recursos para custear o quadro permanente de pessoal ou de quitação de dívidas. No entanto, é importante frisar que, embora as movimentações não tenham sido realizadas pela conta disponibilidade por destinação de recursos, prejudicando a transparência, não há indícios de que os referidos recursos foram aplicados em despesas vedadas pela Lei Federal 7.990/89 e Lei Estadual 10.720/2017. Assim, entendo que, não havendo indícios de que tais recursos tenham sido aplicados em desconformidade com as leis supramencionadas, a divergência apontada na presente irregularidade decorre da ausência de controle das fontes de recursos dos royalties, configurando-se falhas de natureza formal, ocasionando por inconsistência em registros contábeis. Nesse sentido, no dizer do douto conselheiro Domingos Augusto Taufner, ao qual peço vênia para citar, tais divergências contábeis são erros formais, que não constituem uma regularidade insanável e nem comprometem a validade da prestação de contas. Isso porque essa divergência contábil poderá ser sanada por meio de retificação de lançamentos contábeis, ainda que não seja possível realizar a correção no exercício corrente, por ter sido descoberta em um período subsequente. É possível que esses erros de períodos anteriores sejam corrigidos na informação comparativa apresentada nas demonstrações contábeis do período subsequente. Registra-se que esta Corte de Contas vem decidindo por manter a presente irregularidade, todavia passível de ressalva, conforme transcrevo abaixo. Processo TC 01458/2020, dígito 9, recurso de reconsideração, relator Luiz Carlos Siciliotti. Com relação à utilização de recursos de royalties para pagamento de pessoal, é importante destacar o entendimento do plenário desta Corte de Contas, em resposta ao parecer consulta TC 03/2017. 2 pontos. Mantém-se o entendimento pela impossibilidade de utilização dos recursos oriundos dos royalties do petróleo para pagamento de pessoal permanente, exceto quando o custeio for relativo a despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, especialmente na educação básica pública, em tempo integral, inclusive as relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a profissionais do magistério em efetivo exercício da rede pública. Artigo 5º da Lei Federal 12.858/2013. Cabe destacar que, quanto à utilização de recursos de royalties
para o pagamento de auxílio alimentação, conforme já bem destacado pela área técnica, o Tribunal de Contas de Santa Catarina, nos autos do processo de consulta com 06.000.000.23010, respondeu nos seguintes termos: assim, referidas despesas são de pessoal, mas contabilizadas como de custeio em outras despesas correntes. Com efeito, apesar dessas despesas não serem computadas nos limites de gasto com pessoal e, em consequência, nos termos do artigo 8º da Lei 7.990/89, ROITs, os recursos provenientes de ROITs não podem ser utilizados para pagamento de despesas indenizatórias de pessoal permanente. Note-se que, apesar do caráter indenizatório, se as despesas com alimentação do pessoal permanente estão sendo custeadas com recursos de ROITs, tem-se a infringência do artigo 8º da Lei 7.990/89, tendo em vista que tais despesas só existem em função de quadro de pessoal e, inevitavelmente, vincula-se a ele. Assim, conclui-se que, embora o pagamento de auxílio alimentação seja uma verba indenizatória, é vedada a utilização de recursos de ROITs para seu pagamento. Dito isso, e conforme apontado pela área técnica, quando a análise conclusiva, verifico que foram efetuados pagamentos de despesas no montante de R$ 601.656,75 nas funções 10, 04 e 12, com auxílio alimentação, elementos de despesa 3.3.90.46 dos recursos, número da fonte 604, despesa esta vedada pela Lei 7.990/89. Entretanto, com relação à utilização de recursos de royalties de petróleo para o pagamento de auxílio alimentação com servidores, verifico que caso similar ocorreu no município de Colatina, exercício 2017, processo TC 3744/2018, ocasião em que o plenário na segunda Câmara, quando da emissão do parecer prévio 011/2020, realizado na terceira sessão ordinária no dia 10/2/2020, acompanhando o voto do relator conselheiro Sérgio Borges, entendeu por manter o presente indicativo de irregularidade, todavia no campo da ressalva, tendo em vista que não houve evidência de ação dolosa por parte do gestor e que o ato irregular decorreu de interpretação errônea de norma legal. Por derradeiro, ressalto que a utilização de recursos advindos dos royalties devem ser utilizados pelos municípios na forma da legislação vigente, até porque tal recurso não é permanente, haja visto que pode ser paralisado por força de lei ou até por esgotamento regional de jazidas. Portanto, a legislação é imprescindível para nortear a utilização do referido recurso, a fim de que não haja dependência, cuja via de consequência será desastrosa na prestação de serviços essenciais aos munícipes, devendo os gestores municipais manter o equilíbrio financeiro entre receitas e despesas. Por todo o exposto, acompanho o entendimento técnico e divirjo do posicionamento ministerial, mantendo a regularidade, porém passível de ressalva, nos termos do parecer prévio 00105/2019, com determinação exarada no item 1.3.2 do referido parecer prévio, qual seja que o Executivo Municipal aprimore os mecanismos de controle interno a fim de evitar inconsistências na utilização de recursos de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural. Processo TC 1457/2020, dígito 4, recurso de reconsideração, relator Luiz Carlos Siciliotti. Quanto à possível infringência à legislação com relação à aplicação dos recursos, verifica a instrução técnica conclusiva ITC 2985/2019, dígito 3, em seu item 2.3, concluiu que não houve evidências quanto ao descumprimento do artigo 8º da Lei Federal 7.990/89. E o parecer consulta TC 03/17, no tocante ao pagamento de dívidas ou remuneração no quadro permanente pessoal e comissionados, visto que o montante é de R$ 787.754,73, apontado no item 4.5.1 do RT 542/2018, dígito 1, foi utilizado no pagamento de despesas com remuneração dos profissionais da educação, vencimentos de salários, gratificação por exercício de funções, gratificação por tempo de serviço, dentre outras, com recurso do Fundeb 60%. Além disso, observe que, em relação à inconsistência em exame
a própria área técnica já se manifestou pela possibilidade de ressalva em situação similar, conforme se observa nos processos TC 03278/2018, dígito 2, e 3274/2019, dígito 4. Naqueles autos, acompanhei o entendimento do corpo técnico e ministerial pela emissão do parecer prévio dirigido ao Poder Legislativo Municipal, recomendando a aprovação com ressalva da prestação de contas anual, sendo a apreciação do colegiado no mesmo sentido. Por todo o exposto, divirjo do entendimento técnico e ministerial e mantenho o presente item irregular, todavia passivo de ressalva, nos termos do item 2.3.3 do parecer prévio 099/2019, dígito 6, com determinação que o atual gestor promova a devida conciliação entre o anexo do balanço patrimonial e o termo de disponibilidade financeira em relação às fontes dos recursos 104 e 105. Assim, da análise dos fatos, entendo que a irregularidade em discussão evidenciou ausência de má-fé do responsável. Por todo exposto, divirjo do entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, mantendo o presente item irregular, todavia, passivo de ressalva. 1.3, 1.2, déficit financeiro com diversas fontes de recurso, item 6.2 do RT 637/2018 e 2.6 do ITC 00935/2019. Base legal, artigo 1º, parágrafo 1º com artigo 4º, inciso 1, a linha A da Lei Complementar número 101/2000. Apurou-se na análise efetuada no RT 637/2018 déficit financeiro nas fontes de recursos especificadas na tabela abaixo. Fonte de recursos: MDE negativo, né, menos R$ 55.600,18. Fundeb, 60%. Menos R$ 32.917,96. Saúde, recursos do SUS, menos R$ 247.607,87. Saúde, recursos próprios, menos R$ 1.111.226,67. Royalties do petróleo, menos R$ 26.065,17. Em sua defesa, e no processo 4007/2018, prestação de contas anual de prefeito, o responsável alegou que foram geradas de forma inconsistente em relação aos demais demonstrativos integrantes da prestação de contas anual de 2017 em algumas fontes de recursos e que os lançamentos de ajustes foram realizados ainda no exercício. Inclusive, que os valores demonstrados no anexo 5 do RGF, peça complementar 3005/2019, dígito 1, são verdadeiros e citam a Lei 10.720/2017, alegando que foi autorizado aos municípios a utilizarem 60% dos recursos recebidos em decorrência da Lei Estadual número 8.308/2006, com pagamentos de despesas recorrentes, e, portanto, há de se reconhecer que o superávit financeiro apurado na fonte de recursos do royalties estadual foi suficiente para dar cobertura aos restos a pagar não processados inscritos. Além disso, afirmou que a situação deficitária nas fontes de recursos em questão pode ser acobertada pelo superávit dos recursos provenientes de royalties de petróleo. Mas observe-se que a informação prestada no item 3, qual seja que o município destina recursos das fontes de royalties para o Fundo Municipal de Saúde, por meio de simples transferência bancária. A equipe técnica responsável pelo TC do processo 4007/2018 verificou que não foram anexadas à despesa do responsável documentos que comprovassem a regularização da improbidade no início de 2018, impossibilitando corroborar as correções alegadas e que a utilização deveria ser diretamente da conta bancária, para fins de transparência e rastreabilidade dos valores e respectiva utilização. Assim concluiu a equipe técnica que está comprometida a confiança sem apresentação dos demonstrativos contábeis. Pois bem,
Em análise das razões recursais, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas, NRC, verificou que a equipe técnica do processo originário certificou uma melhoria significativa do exercício 2017 para o de 2018, demonstrando maior controle sobre as fontes de recursos, chamando atenção quanto às contas saúde, recursos próprios e royalties de petróleo, pois continuaram negativas no exercício de 2018, mas menos deficitárias que no ano anterior. Ainda segundo o teor, a regularidade fora mantida, tendo em vista que a área técnica entendeu que a correção deveria ser ocorrida no mesmo exercício. No entanto, considera o NRC que, percebendo uma melhora prospectiva, o parecer prévio deve ser mantido em relação a esta irregularidade, apenas ensejando ressalva. Concluindo que, por fim, que não faria sentido propor rejeição de contas por uma irregularidade em vias de ser corrigida. Portanto, conforme exposto pelo relator do processo TC 4000/2018, dígito 9, voto 4418/2019, dígito 1, onde extrai-se a informação que o gestor apresentou indicativos que demonstram que no exercício de 2018, conforme de registro no balanço patrimonial, ocorreu substancial recuperação do controle financeiro das fontes aqui analisadas, assim como a maior consistência entre os saldos das fontes, demonstrando no balanço patrimonial 2018 e demonstrativo da disponibilidade de caixa IRP 2018. Certificado pela área técnica, acompanha o posicionamento técnico, divergindo do Ministério Público de Contas, mantendo a irregularidade apenas no campo da ressalva. 1.3, resultado financeiro das fontes de recursos evidenciando um balanço patrimonial é inconsistente em relação aos demais demonstrativos contábeis, relação de restos a pagar, ativo financeiro, termo de verificação de caixa. Item 6.3 do RT 637/2018, 2.3 do ITC 00935/2019. Base legal, artigo 83, 84 e 89 da Lei Federal número 4.320 do ano de 1964. Reproduzo na íntegra o entendimento exarado na instrução técnica do recurso 00239/2020, dígito 3, negritando os trechos que sustentarão minha conclusão. A propósito de terceira irregularidade sobre resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no balanço patrimonial é inconsistente em relação aos demais demonstrativos contábeis. Encontra-se a análise oportuna na jurisprudência desta Corte, como se observa: finanças públicas, prestação de contas, balanço patrimonial, demonstração contábil, fonte de recursos, resultado financeiro, disponibilidade de caixa. Parecer prévio TC 20/2020, segunda Câmara. Tratam os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mantenópolis, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor, a ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit e déficit financeiro e encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial. Pois bem, conforme já ressaltado pela área técnica, a Lei Complementar 101/2000, estabelece no parágrafo único do artigo 8º que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso. Portanto, é necessário que haja controle das disponibilidades por fontes de recursos como medida basilar, a fim de se garantir que não haja déficits ou utilização indevida dos recursos financeiros em objeto diverso daquele a que se vincula. Assim, é responsabilidade do gestor público zelar pelo equilíbrio orçamentário e financeiro do ente público. Para isso, deve utilizar as ferramentas legais a fim de reduzir as despesas do município, através da limitação dos empenhos, ferramentas, essas não utilizadas pela gestão municipal no exercício. Destaco ainda a importância da representação fidedigna do resultado financeiro apurado, uma vez que o segundo artigo 43 da Lei 4.320/1964, em seu parágrafo 1º, em caso de superávit financeiro, este poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais no exercício seguinte. Diante do exposto, acompanho o entendimento técnico e ministerial e mantendo o indicativo de irregularidade.
A grave consequência dessa irregularidade é de que será impossível verificar a origem das verbas carimbadas, aquelas com destinação específica, consequentemente dificultando que se identifique se foram alocadas nas atividades devidas. Não é mera formalidade, mas um comprometimento grave da... O nome em inglês aqui, né? Accountability. No caso concreto, a área técnica analisou os documentos juntados na sustentação oral e verificou que, apesar de não poder retificar os dados do exercício findo, a administração tomou medidas para regularizar a situação no exercício seguinte. Foram comparados os dados do balanço patrimonial e do demonstrativo de disponibilidade de caixa de 2018, tendo visto e verificado a sua contabilidade. Portanto, em relação a este item, parece-nos que foi satisfatoriamente regularizado, apesar da demora. Nesse sentido, consideramos que o parecer prévio deve ser mantido quanto a esta irregularidade. Diante disso, acompanho o entendimento técnico e afasto a presente irregularidade, divergindo do Tribunal do Ministério Público de Contas. 1.4. Descumprimento pelo Poder Executivo do limite de despesas com pessoal. Base legal, artigo 20, inciso 3, a linha B, e artigo 22, parágrafo 1 da Lei Complementar 101/2000. Constato que as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 54,74% da receita corrente líquida, ou seja, descumpriram o limite legal previsto da Constituição. No entanto, há notícias nos autos que o gestor adotou medidas de enfrentamento ao excesso de gastos com pessoal, conforme certifica a equipe técnica responsável pela instrução técnica de recurso 00239/2020, dígito 3, onde reproduzo na íntegra o entendimento exarado na mesma, negritando os trechos que sustentarão minha conclusão. Em relação à quarta irregularidade, descumprimento pelo Poder Executivo no limite legal de despesas com pessoal, a área técnica, após a sustentação oral, verificou que, desde o início da gestão, o responsável tomou medidas para adequar o excesso de gasto do Poder Executivo e, paulatinamente, reduziu o excesso ao longo do exercício de 2017. A partir do início de 2018, a irregularidade já estava sanada, tendo os gastos retornado à normalidade. Naquela oportunidade, a área técnica considerou que seria correto o afastamento da irregularidade. Esse entendimento, malgrado a discordância do recorrente, foi acatado pela segunda Câmara. Entendemos que, tanto quanto possível, o gestor tomou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade que perdurava desde o segundo quadrimestre de 2015, mantendo a regularidade séria desfazer de seu meritório esforço, que foi eficaz para sanar a ilegalidade. Assim sendo, consideramos que o parecer prévio deve ser mantido. Diante das informações que o gestor iniciou seu mandato com índice de despesas com pessoal acima dos limites ao teto previsto da responsabilidade fiscal, logrando o êxito ao retornar tais despesas, ainda que de forma gradual, ao patamar aceito pela LRF, acompanha o corpo técnico, divergindo do Ministério Público de Contas, para que seja afastada a irregularidade ora analisada. Da vedação para a inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente. Base legal, artigo 55 da Lei Complementar 101/2000, LRF. Cinge-se a irregularidade no fato do município de Batiba não ter observado o limite de inscrição de restos a pagar não processados pelo Poder Executivo. A área técnica sugere o afastamento da irregularidade pelas seguintes razões. Sobre a quinta irregularidade, vedação de inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento. Observa-se, em consulta à jurisprudência, que, frequentemente, a irregularidade não tem sido responsável por comprometer a rejeição das contas naqueles casos em que o responsável tomou providências para compensar o dano, como limitar empenhos e tomar medidas de economicidade. Vejamos. Finanças públicas, prestação de contas, relatório de gestão fiscal, restos a pagar não processados, disponibilidade de caixa. Parecer prévio, 96/2019, segunda Câmara. Tratam os autos
da prestação de contas anual referente à Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, exercício 2017, que reflete a atuação do prefeito senhor no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas do município. 2.6. Inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente. Trata-se de irregularidade relacionada à inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente no valor de R$ 487.084,97. Ao dispor sobre o relatório de gestão fiscal em que a inscrição de restos a pagar não processados deve-se limitar ao saldo de disponibilidade de caixa. O artigo 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal trata das documentações que devem constar no relatório. Ressalto que não se extrai do texto legal vedação quanto à inscrição dos restos a pagar não processados sem disponibilidade de caixa e o cancelamento dos empenhos de despesas que superem a disponibilidade de caixa em exercício posterior. No mesmo sentido, ressalto que o déficit financeiro decorrente das inscrições realizadas nos restos a pagar não processados não pode ser avaliado como um fator isolado, ocasionador de desequilíbrio financeiro das contas analisadas. Nessa linha de raciocínio, avaliando as especificidades do caso concreto, em cotejo com a análise global das contas do exercício em referência, verifico que, em relação aos demonstrativos contábeis e limites constitucionais e legais, os resultados da execução orçamentária, financeira e patrimonial e da gestão fiscal foram satisfatórias, tendo o gestor atendido às metas e limites legais relativamente ao exercício 2017, ressalvando que a presente inconsistência, a meu ver, não possui, per si, gravidade expressa ao ponto de justificar a rejeição das contas. Em análise, motivo pelo qual divirjo da área técnica e do Ministério Público de Contas, no sentido de manter a presente irregularidade no campo da ressalva. Pelo exposto, determino que o gestor do município de Baixo Guandu evidencie nas futuras prestações de contas todas as informações necessárias ao oferimento do cumprimento do artigo 55, inciso 3 da Lei Complementar Federal 101/2000. Considere-se a irregularidade como de menor gravidade caso a situação geral do município seja saudável financeiramente. A área técnica verificou a melhora no saldo das fontes de pagamento, apesar de não ter sido esclarecido porque houve inscrições de restos a pagar não processados em fontes que já não dispunham de lastro financeiro para suportá-las. No total, o superávit aumentou de R$ 4.640.937,45 para R$ 8.962.667,54, o que evoca uma saúde financeira satisfatória do município. Desse modo, parece-nos que deve o parecer prévio permanecer em relação a este item. Acompanho o entendimento técnico e afasto a presente irregularidade, divergindo do Ministério Público de Contas. 4. Proposta de deliberação. Por todo exposto e com base na competência outorgada pelo inciso 5 do artigo 29 da Resolução TC 261/2013, Regimento Interno dos TCRs, divergindo parcialmente do entendimento técnico integralmente do Ministério Público de Contas, voto no sentido de que o colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação. Sérgio Aboudibe Ferreira Pinto, conselheiro relator. Um ponto parecer prévio TC 107/2020 plenário. Vistos, relatados e discutidos os autos, resolvem os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do plenário, ante as razões expostas pelo relator em 1.1, conhecer o presente recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas para, no mérito, negar-lhe o provimento, mantendo-se o parecer 087/2019, constante no processo TC número
4007/2018, que recomendou a aprovação com ressalva da Prefeitura Municipal de Batiba no exercício de 2017. 1.2. Dar ciência aos interessados, arquivando seus autos após o trânsito julgado. 2. Por maioria vencido o conselheiro Sebastião Carlos Hanna de Macedo, que divergiu do relator, acompanhando a área técnica. 3. Data da sessão 19/11/2020, 43ª sessão ordinária do plenário. 4. Especificação do quórum. 4.1. Conselheiros Rodrigo Flávio Feira Farias Chamon, presidente. Sérgio Abudibe, é isso? Abudibe Ferreira Pinto, relator. Sebastião Carlos Hanna de Macedo. Domingos Augusto Taufner. Sérgio Manuel Nader Borges. Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Siciliotti da Cunha. Conselheiro Rodrigo Flávio Farias Chamon, presidente. Conselheiro Sérgio Abudibe Ferreira Pinto, relator. Conselheiro Sebastião Carlos Hanna de Macedo. Conselheiro Domingos Augusto Taufner. Conselheiro Sérgio Manuel Nader Borges. Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo. Conselheiro Luiz Carlos Siciliotti da Cunha. Fui presente. Procurador de Contas Luiz Henrique Anastácio da Silva, procurador-geral. Odilson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral das sessões. Esse foi o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo sobre a conta do exercício 2017 da Prefeitura Municipal de Batiba, sob responsabilidade do prefeito Luciano Miranda Salgado, e que resolve recomendar a aprovação com ressalva. Por ser contas, a gente tem todo um ritual diferente para esse tipo de votação. Feita a comunicação e a leitura em plenário... Eu que leio. Não. Feita a comunicação e a leitura em plenário do recebimento das contas na forma do artigo 204 do Regimento Interno, informa a vossas excelências que a notificação pessoal do responsável pelas contas será realizada oportunando o prazo de 30 dias para manifestação conforme o artigo 89, parágrafo 4º e 5º da Lei Orgânica Municipal. Neste ato, encaminhamos o processo à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta para o parecer, bem como distribuímos cópia aos vereadores que assim solicitarem a cópia integral de 300 páginas. Peço à assessoria que já encaminhe, né, conforme o regimento interno desta casa, conforme a lei orgânica, que seja feitos os prazos todos na conformidade da lei, certo? Iremos marcar uma sessão somente para votar essa lei, como também pede a lei orgânica municipal. Não podemos analisar nada mais que essas contas do Tribunal de Contas do ano 2000, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ano 2017, do prefeito Luciano Miranda Salgado. Peço ao nobre secretário que continue as leituras das indicações, moções e requerimentos. Indicações e requerimentos, vereador Fernando Vieira de Souza. Indicações. Indica a realização de uma operação tapa-buraco na rua Nassif Alcure Sobrinho, centro, nas proximidades da Praça Davi Gomes e da empresa Tribos Defumados, com escopo de garantir maior segurança no trânsito municipal. Indica a realização de uma operação tapa-buraco na Avenida 7 de Novembro, na proximidade da Igreja do Pastor Mário Lúcio, com escopo de garantir maior segurança no trânsito municipal. Indica a instalação de iluminação pública, instalação de um poste na Rua Maria Madalena Florindo, Rua da Matinha, bairro Floresta 2, Rua Saudoso Anaô Cabral, para conferir maior segurança para os moradores daquela localidade. Indica estudo de engenharia para reforma ou construção da ponte de acesso à BR-262, no bairro Novo Horizonte, próximo à distribuidora Galpen. Moção. Moção de aplauso ao doutor José Guilherme Souza Noia Gonçalves pela posse como venerável mestre da loja maçônica Templários do Caparaó. Vereadores Fernando Vieira, Leonardo David Alexandrino e Roberto Luiz Chaves indica, em regime de urgência, a reforma do Unesp
no município de Batiba. Salientamos que, desde sua inauguração em 2011, a unidade nunca teve uma reforma de fato, sofrendo, inclusive, uma interdição. Por tais razões, solicitamos urgência nesta importante base de saúde que atende PSF, vacinações, consultas e outras demandas da saúde. Colocamos desde já à disposição para buscar recursos com parceria ao presidente da Comissão de Infraestrutura da ALICE, deputado Marcelo Santos, governo do Estado, e bancada federal do Estado em Brasília. Informamos que, em uma prévia da conversa da comissão da ALICE, se colocou à disposição para sanar este problema de décadas. Pela ordem. Só justificar essa indicação aí, todos sabemos também, para ser justo com o vereador Robertinho, isso é uma briga, né, dele desde o início do ano, junto com o deputado Rafael Favato, né? Não queremos aqui, até colocamos o nome dele aqui, mas não queremos aqui de forma alguma tirar, vereador, o seu brilhantismo na condução de buscar recursos para a reforma do NESF. O nosso intuito aqui é somar forças para a realização dessa reforma, desde que a gente sabe que ali são 4 unidades de saúde, unidades básicas de saúde, tem vacina e tudo que atende ali. Então, isso é só um complemento de união de força. Nós sabemos que foi Vossa Excelência que iniciou essa briga, seja com Favato ou com o senador, tá? Só por justiça, eu falo aqui, se o Léo quiser depois fazer alguma complementação, pela ordem, é só presidente. isso, tá? Eu faço das suas palavras as minhas palavras, presidente. E parabenizo o vereador Roberto Magnético, né, por essa luta, que agora também é abraçada por nós, e, se Deus quiser, será concluída essa reforma. Parabéns, vereador. Roberto Luiz Chaves, Robertinho Magnético. Indicações. Indica a Prefeitura que acione a CESAM para reparo de bueiros nas paralelas, em frente à oficina do Caçapa e em frente à borracharia do Fabinho. Visto que o serviço ali realizado deixou um enorme buraco na via. Há relatos de que veículos já foram danificados ao cair nesses buracos, gerando prejuízos aos seus proprietários, havendo também risco de acidentes com vítimas. Indica a instalação de lombadas nas vias paralelas à BR-262, nos bairros Vila Nova e Trocates, visto que os veículos estão transitando em velocidade acima da permitida, colocando em risco os moradores daquela localidade. Indica a instalação de rede elétrica com iluminação na Serra de Sicupemba, devido aos índices de criminalidade naquela localidade, colocando em risco a vida de moradores da zona rural de Batiba. Ressalta-se que aquela via é ponto estratégico do município para o escoamento de riquezas. Indica o aterramento da cabeça da ponte da comunidade Feliz Mudança, devidamente forrado com pedras para dar sustentação à base da ponte. Indica a revitalização de bueiro na descida da residência do senhor Elias da Micron, sentido o senhor Miguel Venâncio, que vem trazendo transtornos aos moradores daquela localidade. Indica a retirada de barreira na comunidade de Água Limpa, próxima à residência do senhor Jerominho, visto que os alunos que ali moram estão caminhando por quase 2 quilômetros para tomar o ônibus do transporte escolar. Requerimento. Requer informações se há procedimento licitatório para aquisição de saibro em trâmite da Prefeitura Municipal de Batiba. Caso a resposta seja positiva, requer ainda informações quanto ao andamento desse procedimento. Tal requerimento se justifica em razão das fortes chuvas na região, que inviabilizam o acesso dos moradores da zona rural. Jorci Miranda Sangi. Indica a inclusão no mutirão da Prefeitura Municipal indica a inclusão no mutirão da Prefeitura Municipal de Batiba, que ocorrerá neste mês na comunidade Criciúma, o término do calçamento das ruas que ainda estão sem pavimentação. Indica a melhoria nas estradas principais da zona rural de Batiba, especialmente as vias de acesso aos ônibus escolares. Indica a limpeza da comunidade Criciúma, incluindo serviço de capina e poda. Indica a instalação da tão sonhada Academia Popular,
alcançada com o apoio do deputado federal da Vitória, para que os moradores daquela localidade possam fazer as suas atividades físicas. Indica o ensaboamento e manutenção das estradas das comunidades rurais do município. Indica a instalação de cobertura na quadra poliesportiva da comunidade de Criciúma, para que os moradores dessa localidade possam usufruir melhor do bem público nesses dias chuvosos. Ficam impedidos de praticarem atividades físicas. Silvio Rodrigues de Oliveira, indicação. Indica a instalação de vela no filtro dos bebedouros no posto de vacinação do CREAS, visto que os servidores e o público estão sem água naquela unidade pública. Indica com urgência o ensaboamento da entrada da creche do bairro IP, visto que as chuvas reiteradas do município causaram danificação daquela via, o que torna o acesso dificultoso pelos pais dos alunos. Requerimento. Requer seja informado pela Secretaria Municipal de Saúde qual o prazo para que o aparelho do raio-x instalado no pronto atendimento municipal seja consertado, ante a sua indispensabilidade para atendimento dos munícipes. Requerimento do vereador Ivanito Barbosa de Oliveira. Requer seja informado pela Secretaria Municipal de Agricultura todos os carros utilizados pelo PRONAF, incluindo as informações de placas e descrição dos veículos. Neste descritivo, solicitamos que inclua carros de pequeno porte e todo maquinário como jirico, caminhões e retroescavadeiras. Solicitamos ainda relatório pormenorizado com informação de uso, horas máquinas, com o nome dos produtores que utilizaram nos últimos 7 meses. Ibatiba, 10 de fevereiro de 2022, Ivanito Barbosa de Oliveira, vereador. Secretário, nós fomos procurados sobre um bueiro na BR-262, né, onde vai ser implantado o Revisol, o teste Revisol, e nós encaminhamos um ofício à Comissão de Infraestrutura da Assembleia. Gostaria que Vossa Excelência pudesse ler a resposta da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Comissão de Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e Regional, de Mobilidade Urbana e de Logística. Ofício com infra, número 06/2022, Vitória, Espírito Santo, 27 de janeiro de 2022. Ao ilustríssimo senhor Romeu Scheiber Neto, Superintendente Regional do DENIT, Avenida Marechal de Moraes, número 2340, Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo, CEP 29050-790. Assunto: urgente, desobstrução dos bueiros na BR-262 em Ibatiba. Ilustríssimo senhor, cumprimentando-o, reportamos-nos a este departamento para solicitarmos uma demanda importante para o município de Ibatiba, na rodovia Presidente Costa e Silva, na BR-262. Ocorre que, conforme relatado pelo presidente da Câmara dos Vereadores de Ibatiba, vereador Fernando Vieira de Souza, um bueiro localizado na referida rodovia, no KM 156, está obstruído. O dispositivo em questão fica nas proximidades de um acesso de estrada rural, não pavimentada. Assim, com as fortes chuvas, muitos detritos são carregados pela rodovia, colocando em riscos que ali trafegam. Diante do exposto, solicitamos a esse departamento que atenda a demanda requisitada com o intuito de melhorar a vazão das águas pluviais nessa região da BR-262, o que diminuirá a possibilidade de alagamentos e, consequentemente, tornando a circulação no trecho a mais segura. Desde já agradecemos e aproveitamos para reiterar protesto de estima e consideração, atenciosamente, deputado Marcelo Santos, presidente da Comissão de Infraestrutura. Finalizando essa parte, gostaria que Vossa Excelência fizesse a leitura do projeto Município de Todos, a Prefeitura perto de você, que irá acontecer na comunidade de Criciúma, no dia 18 e 19 de fevereiro. Aqui nós temos 2 vereadores, e que a Câmara também entregue aos vereadores o convite. Faça gentileza. Município de Todos, a Prefeitura mais perto de você. Mutirão de Serviços Públicos, 18 e 19 de fevereiro, início às 8 horas na sexta-feira. Locais: Escola Agenor de Souza Lé, Unidade Básica de Saúde e em outros pontos da comunidade. Instalação da Academia Popular, limpeza pública, acesso, vacinas
e exames, emissão de documentos, orientações e informações, eventos para as crianças, apresentações culturais e atividades esportivas. A população será atendida durante 2 dias por todas as secretarias municipais, além de parceiros do município. Prefeitura de Ibatiba, Gabinete do Prefeito, Assessoria de Comunicação, 10/2/2022. Peço à assessoria da casa que oficialize todos os vereadores, principalmente o vereador Jango e o vereador Jorci, que é daquela comunidade. Inclusive, essa academia popular, deputado da Vitória, foi uma conquista do vereador João Brito, nosso querido e popular Jango.